Pronto, a partir de agora então a gente está gravando. Boa noite. Turma, vamos a alguns recados, algumas coisas importantes que eu quero alinhar com vocês, tá? Eu vou para os recados e a gente vai para a nossa aula. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o fórum que eu tinha deixado aberto. Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Da nossa plataforma. Só um minutinho, ela vai compartilhar, assim a gente vai acompanhando tudo que eu estou fazendo aqui com vocês. Então vamos lá, ó. Eu tinha falado para vocês aqui então, ó. A gente tinha um fórum aberto aqui, né, para a gente responder essas duas perguntas, tá? Este fórum, ele estava até ontem, mas eu percebi que a data da configuração dele estava errada. Então o que eu vou fazer para a gente ainda atribuir essa pontuação? Eu vou deixar ele aberto até dia 2, que é segunda. Então vocês têm aí de hoje até o feriado aí, né, o dia 2, para vocês então responderem o que são metodologias ativas e escolher 3 delas, né, e explicar como funcionam, tá bom? Imagino que o conteúdo aqui vocês já tenham acessado, né, e aí então a gente começa a nossa aula, e esse fórum pode ser respondido aí valendo então este meio ponto, e depois eu corrijo ele sem o menor problema, então com base nesse meio ponto, para vocês receberem aí baseado na discussão de metodologias ativas, tá bom? Então esse é o item 1 que eu queria falar com vocês. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Ou já posso ir para o recado 2? Esse não é o que, Ana? Não tem dúvida, não pode ir para o recado 2. Joia. Bem, então vamos seguir. Ó, o Leandro também está entrando aqui. Bem, recado 2, turma. A gente vai iniciar nossa apresentação. Só que nossa apresentação hoje, vou voltar a compartilhar minha tela, nós vamos usar uma ferramenta nova, tá? Chamada MindMeister. Eu quero que vocês conheçam ela, é uma ferramenta de mapa mental e mapa conceitual, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Se eu entrar na plataforma, ó, assim que eu entro na unidade 5, vocês têm aqui, ó, eu vou ativar a edição e vou liberar ela agora. A gente vai ter uma apresentação do Prezi, que está aqui, ó, eu já estou com ela pronta aqui para a gente começar, o link já está disponível para vocês. E vocês têm aqui um mapa mental coletivo que eu estou abrindo agora, para a gente trabalhar ele junto. Qual é a proposta desse mapa mental, tá? É que esse mapa mental também seja um material de apoio. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem, ó. Este aqui é o nosso mapa mental. Como é que funciona? Você vai vir aqui, né, nesse link que eu disponibilizei, você vai clicar nele, tá? Assim que você clicar nele, ele vai pedir um login do Gmail ou qualquer e-mail. No meu caso, eu já estou logado, ó, aqui à direita, já usei o meu e-mail do Gmail, ó. Então ele vai processar e vai abrir aqui metodologias ativas, ó, tá? Então, o que nós vamos fazer enquanto a gente está aqui conversando, tá? Quem puder fazer no mesmo momento é mais legal, é mais bacana, tá? Quem não puder fazer ao mesmo tempo, eu vou deixar isso aqui aberto ainda, até a próxima aula, então não tem problema, tá? Mas qual é a proposta dessa nossa conversa de hoje? Enquanto a gente estiver conversando sobre as metodologias ativas, eu quero que vocês desenvolvam um mapa mental da sala. O que é um mapa mental da sala? Como é que vocês definiriam metodologias ativas, né? Então cada um vai vir aqui e mentalmente vai criar o que a gente chama de conector, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, nesse símbolo, dá uma olhada aqui, ó, adicionar uma relação de ideia, vou clicar nele, tá? Ó, ele já puxa uma seta, eu escolho para onde eu quero puxar e clico. Assim que eu clico, ele abre um conector, tá vendo? Ó, ele já abriu lá um conector, vou fazer de novo, ó. Assim que eu clico, ele abre um conector que eu vou chamar de teste, ó, tá? E pronto, dei um Enter, tá? Ele já marcou então para mim essa palavra teste aqui. Eu posso vir aqui nesse teste, posso configurar ele, posso reescrever, posso editar, posso mudar o fundo dele, tá vendo? Ó, tô mexendo no texto dele, quero deixar o texto preto, quero deixar o fundo amarelo, quero mexer, quero colocar um símbolo, enfim, você pode trabalhar com ele de várias maneiras, né? E toda a sala que está aqui vai poder brincar com esses conectores e colocar aqui as definições de metodologias ativas enquanto a gente está conversando na nossa apresentação do Prezi.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a aula, a gente vai discutir sobre metodologias ativas e, em paralelo, vocês vão construir, tá, um mapa conceitual aqui, um mapa mental, na verdade, né? Por que não é um mapa conceitual? Porque a gente não vai colocar conceitos, a gente vai colocar ideias. Ó, alguém acabou de deletar o meu teste aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo ó, que o teste sumiu daqui? Ó, alguém que deletou ele. E isso é um mapa mental, cada um vai ajudando um ao outro. Então eu posso pôr uma ideia, alguém pode pôr outra. Ih, essa pessoa aqui viajou na ideia, deixa eu ajudar ela, mudar o nome. E assim vocês vão trabalhando neste mapa. A gente já tem várias pessoas entrando lá. Nayara já está aqui, ó. Só não mexam, turma, no título principal. Lembra sempre de criar um conector aqui em cima, ó. Olha onde eu estou com o mouse aqui em cima. Tá bom? E tudo que a gente for falando de metodologia ativa que você considera importante, você cria um conector. Tá bom? E a gente vai, no final da nossa aula de hoje, a gente vai ver quais são os conectores e na próxima aula a gente retoma para saber quais foram as construções elaboradas por vocês, tá? Esse era o segundo recado que eu queria dar, então a gente vai usar o MindMaster, o link está lá, tá aqui ó, MindMaster, Mapa Mental Coletivo, tá? Eu vou usar o Prezi, então vou apresentar aqui para vocês, a gente vai usar e nós vamos conversar um pouquinho sobre metodologias ativas. Tá? Em paralelo, temos uma atividade avaliativa que é o fórum, tá? Que está aqui aberto, que vai ficar até o final do feriado aí para vocês conversarem. Tá? No final da nossa apresentação, eu vou falar para vocês então sobre as orientações da atividade que vai durar aí todas as nossas unidades, mas isso eu deixo para depois, não vou falar agora. Tá? Até esse momento, dúvidas, perguntas, coisas que vocês queiram entender direitinho? Deixa eu aprovar mais pessoas que estão me pedindo aqui agora. Tranquilo até aqui? Então, retomando, tá? O fórum, que é a nossa atividade avaliativa, ela vai ficar aberta na plataforma, então tá aqui o fórum, tá? Até o dia 2, então eu refiz aqui a data, eu estou deixando mais tempo para vocês. Segunda coisa, enquanto eu vou apresentar metodologias ativas, na verdade vai ser uma conversa que nós vamos ter hoje, eu quero que vocês construam o nosso mapa mental coletivo, só que esse mapa tem que ser baseado na nossa conversa de agora, tá? É uma ferramenta para vocês entenderem uma metodologia ativa, que depois a gente vai falar sobre ela, tá? É uma forma da gente partilhar ao mesmo tempo, a gente está trabalhando um conceito chamado mapa mental, tá? O que é mapa mental? O que mentalmente para você são ideias importantes. E como é que eu construo aqui, retomando esse processo inicial? Você clica aqui nesse, né, criar uma relação, ele já puxa uma seta do principal, ó, e você clica e já constrói ele. Tá? Vai lá e digita a conexão que você quer, tá bom? Então essa conexão ela vai ser baseada na nossa conversa aqui do Prezi. Onde eu encontro esse link? Também na plataforma, embaixo do conteúdo. Ó. Então tem aqui o conteúdo do Prezi, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e aqui embaixo a gente tem o mapa mental coletivo. Dúvidas até aqui, turma? Dalva, eu acho que eu acabei de retomar por conta disso. Se alguém tiver dúvida, me fale. Senão a gente começa a apresentação em paralelo mapa mental aberto aqui. Quem conseguir fazer ao mesmo tempo é mais legal, tá? Porque aí eu vou vendo as ideias de vocês, a gente vai trabalhando com os dois ao mesmo tempo, tá? Aquilo que for importante, coloquem no mapa mental. Entendam que esse mapa mental ele vai ficar de apoio para vocês até para estudo, para consultar depois, tá? Mas a proposta é essa, que a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E durante o feriado você participa da atividade avaliativa, que é o fórum, tá bom? Até porque eu entendo que vocês já consultaram todos esses materiais aqui, já olharam os artigos, os vídeos, tudo que eu deixei à disposição, tá bom? Perguntas ou a gente pode seguir para a nossa aula? Acho que eu já falei demais nesse comecinho. Deixa eu ver se tem pergunta, acabei de ouvir o barulhinho do chat. Professor, precisa clicar em inscrever-se? Isso, daí você coloca em inscrever-se, tá? Pode usar o próprio e-mail do Gmail, não tem problema, ok? Se tiver dúvida, me fala, senão a gente segue daqui, tá bom? Maria Lúcia. Turma, para quem está chegando agora, eu vou começar a apresentação. Em paralelo, a gente tem um mapa mental que está lá disponível para vocês na plataforma, para vocês preencherem com as ideias principais. E a atividade avaliativa, que é o fórum, vai ficar aberta até dia 2, porque tinha um errinho de data na configuração. Eu estou deixando todo o feriado para vocês responderem o que são metodologias ativas, escolher 3 e explicá-la para mim. Tá bom? Isso é um resuminho rápido desse nosso começo.
tá? E aí eu vou iniciar nossa aula aqui, no final eu retomo, a gente volta para o mapa mental aqui para ver o que vocês já colocaram e a gente vai falando então de metodologias ativas, tá? Se não tem dúvidas, eu acho que eu posso seguir. Alguma pergunta ou a gente pode seguir, turma? Então vamos lá. A Ana que está empurrando aqui. Pode ser, Ana? Vou seguir então, já que só a Ana que respondeu, eu vou seguir o que a Ana está dizendo. Não é? Beleza, gente. Vamos lá então, Turma, nossa discussão de hoje é sobre a temática metodologias ativas. É importante que a gente entenda essa expressão, tá? É importante, inclusive, entender o que são metodologias ativas. Mas antes do Eduardo responder, eu queria ouvir de vocês. De tudo que vocês acessaram aqui na plataforma, né? Um vídeo, ou um site, ou os artigos, eu queria que vocês me dissessem. Quem responde para mim o que são metodologias ativas? Agora é com vocês. Vai lá, Ana, vamos ver. Perfeito, Ana, perfeito. Quem ajuda a Ana? Quem mais complementa o que ela passou? O caminho é esse mesmo, viu, Ana? A gente tem que entender que uma metodologia é um método mais ativo, por isso a expressão. Tá? É muito fácil de pegar a expressão metodologia ativa e entender como um método ativo, principalmente para o aluno. Mas eu quero ouvir ainda mais. Quem mais contribui? Quem mais que acessou o vídeo, materiais, consegue responder para mim? Faltam coisas ainda. A Ana já trouxe bastante, mas eu quero mais informação. Vamos lá. Acho a Noeli. Noeli, não tem microfone, Noeli, pra gente te ouvir e conversar? Incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa. Perfeito. Nayara, é o aluno se responsabilizar pela aprendizagem dele sem depender somente do professor. Ok. Bruna, bora lá. Tem Bruna e tem Neiva. Vamos na ordem. Vai lá, Bruna e depois a Neiva. Bruna, excelentes comentários. Completou um pouquinho do que a Ana colocou, do que a Noeli já trouxe para nós, a Nayara. Tô gostando muito. Neiva, o que você quer trazer para nós? Bora lá. Você ia falar? Neiva, só nessa sua fala você me trouxe 4 tipos diferentes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas é nessa linha. Turma, lembra que a ideia do nosso mapa mental é que vocês escrevam o que vocês entendam que é importante ali, dessas falas que vocês estão ouvindo dos próprios colegas, tá? A Maria quer falar? A Maria está com o microfone ligado? Vai lá, Maria.
Perfeito. Joia, Maria. Ó, o que eu acho que é importante a gente ter muita clareza, né? É, quando a gente vai definir metodologias ativas, é falar das características dela, né? E vocês estão trazendo as principais, o que é muito importante. Então, primeiro, é entender que o foco do processo de ensino e aprendizagem é no aluno. Isso a gente precisa ter clareza, tá? O foco deixa de ser no professor e passa a ser no aluno, o que não é fácil, né? Mas a gente vai falar de exemplos, de formas de fazer. Aplicação de práticas pedagógicas para envolver o aluno, engajá-lo em atividades práticas nas quais eles são os protagonistas da aprendizagem. Vocês também disseram, né? O professor deixa de ser aquele ser que fica ensinando e passa a ser um professor mediador. Ele vai mediar o processo, ele vai propor desafios, ele vai propor estudo de casos, problemas, projetos, coisas que vão acontecendo, que vão fazer com que o aluno se torne o protagonista, né? E aí compete, então, nesta metodologia, criar situações de aprendizagem que o aluno se coloque e que coloque os alunos nos conhecimentos em ação. O que isso significa? Ao invés do professor explicar um conteúdo que para o aluno não tem relação nenhuma com a prática, o aluno vai pegar este conhecimento e vai colocar ele em ação, vai colocar esse conhecimento em prática. E a partir daí o aluno começa a ter um pouco mais de interesse em relação àquilo que ele vai aprender. E quando a gente fala de metodologia ativa, a gente também fala de ensino híbrido. A gente conversou um pouquinho sobre ensino híbrido na outra unidade, mas quando a gente fala de ensino híbrido, eu estou falando de um ensino em que você tem o formato da aula utilizando não só as metodologias do presencial, como também uma plataforma de ensino, tá? que vai auxiliar esse aluno a acessar o conteúdo mesmo no momento que não seja dentro de sala de aula, né? Independentemente de como se entende a aprendizagem, ela vai acontecer com e sem a ação do sujeito numa interação com o meio. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o aluno vai poder aprender em sala de aula ou fora dela, né? Quando a gente fala de um processo de aprendizagem, esse aluno ele está como ação, como sujeito, ele é aquele que vai buscar sempre a informação, né? Então esta interação, né? Este formato de ensino híbrido faz com que ele pesquise, com que ele busque, com que ele vá atrás. O termo metodologias ativas, isso também é importante trazer para vocês, tá? Eu coloquei aqui a referência, parece ser mais adequado para caracterizar situações criadas pelo professor com a intenção de que o aluno tenha um papel mais ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. Essa é a proposta de metodologia ativa. Então, quando você usa a expressão ativa, fica claro, né, tornar um aluno o sujeito ativo do processo, não aquele sujeito que está só ouvindo o professor, né? O professor deixa de ser aquele sujeito que vai ficar só falando, só explicando, e o aluno é que vai trazer esse conteúdo. Olha o que a gente acabou de fazer dentro aqui da nossa sala de aula. Vocês me explicaram que a metodologia ativa não foi o Eduardo. Vocês acabaram de trazer as características, eu só amarrei no final as características do que vocês me trouxeram. E nenhum de vocês errou. Nenhum de vocês trouxe um conteúdo extremamente fora daquilo que a gente está discutindo. Pelo contrário, eu dei a vocês na aula passada uma série de conteúdos, de materiais, de acesso, e hoje vocês estão trazendo para mim as características de metodologias ativas. Tá? E quais os benefícios das metodologias ativas para o processo de ensino-aprendizagem? Autonomia do aluno, aptidão dele em resolver problemas, colaboração, então ele vai aprender a trabalhar com outras pessoas, senso crítico, ele vai começar a analisar o que é positivo, o que é negativo e criar outras situações críticas. Ele vai ser protagonista, então ele vai tomar a frente daquilo que é importante para ele, o que ele quer aprender ou não. Ele vai criar confiança no professor, porque ele vai enxergar que aquele professor domina o conteúdo de uma forma diferente, ele não está só replicando um conhecimento. O aprendizado se torna envolvente, ele vai querer participar disso, porque ele quer logo resolver o problema, né? Ele cria empatia pelo processo, responsabilidade e participação, ele se torna responsável, ele se torna participativo do processo.
Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente traz todas essas características e todos esses benefícios atrelados às questões das metodologias. Né? A gente está falando de um tipo de formato de ensino que coloca o aluno como ser ativo do processo. Isso são metodologias ativas. Turma, até aqui, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Então, e Ana? Então, mas Ana, compete o professor criar esta cultura em sala de aula. O aluno não faz isso sozinho, né? O aluno não busca sozinho. Então, assim, quando ele é desafiado, quando é dado na mão dele um problema, né? Quando o professor pergunta, o porquê tal coisa acontece? Não é, professor, você não vai explicar? Não, vocês vão descobrir, né? O porquê que isso tá... Isso. Gente, há exemplos, né? Aula de ciências, aula de matemática, para os mais velhos, física, química, biologia. Essas aulas todas são aulas que precisam ser aulas da realidade. O que eu quero dizer com aulas da realidade? Com exemplos práticos. Né? Por que uma aula de matemática ela se torna tão chata? Porque eu não vejo aplicação. Agora, se eu vejo... Isso. Agora, se eu olho, por exemplo, para um prédio, vejo a sombra dele no sol e pergunto para o meu aluno quanto mede aquela sombra sabendo que esse prédio tem tanto de altura? Nossa, como assim? Como é que eu resolvo esse problema? Um problema real com a escola aqui. E se a gente for pensar, você acabou de trabalhar a trigonometria. Seno, cosseno e tangente. Nossa, professor, isso tem a ver com seno, cosseno? Tem a ver com seno, cosseno e tangente. Essa sombra refletida, a hipotenusa, o cateto, vocês já estudaram isso. Só que essa aplicação não é colocada em prática. Por que ela não é colocada em prática? Né? Porque depende também do professor criar metodologias que façam com que esse aluno se interesse pelo processo e pelo conhecimento, pelo aprendizado. Ele vai buscar como resolver esse problema. Eu estou dando um exemplo. Tá? Bem, e precisa estimular isso, viu, Ana? Precisa estimular esse aluno, deixar de ser aquele ser passivo e ser o ser ativo mesmo. Vamos falar de tipos de metodologia, turma? Eu quero falar sobre 6 delas. Eu trouxe 6 aqui rapidamente, mas eu queria ouvir de vocês. Quem quer falar sobre algum? Quais que vocês acharam? Antes da gente explicar cada uma delas, eu quero os nomes. O que vocês encontraram sobre tipos? Quem fala para mim? Maker, sala de aula invertida. Alguém colocou aqui, acho que foi a Nayara. Gamificação. Quem mais? Isso, aprendizagem entre times ou pares. Joia. Ó, deixa eu colocar um negócio aqui, ó. Aprendizagem em jogos é o game... Ó, pera um pouco. Tô, Noeli, tô te ouvindo. Ó, só deixa eu arrumar um negócio aqui, ó. Daiane, ensino híbrido não é uma metodologia em si, tá, Daiane? Mas é um processo que a gente usa dentro da metodologia. É legal a gente saber disso, tá? O ensino híbrido, ele anda em paralelo com a metodologia. Aprendizagem em jogos é a gamificação, aprendizagem baseada em projetos é um jeito. Classroom é a sala de aula, é o Google Sala de Aula, então também é um ensino híbrido, tá? Não é uma metodologia ativa. Aprendizagem baseada em problemas já falaram, entre times ou pares. Aprendizagem do meio, bacana. Turma, vamos falar de alguns que eu acho que é importante então? Vamos lá, ó. Quais que eu trouxe pra gente discutir? A primeira, aprendizagem baseada em problemas, né? Tá aí do inglês, né? Do inglês PBL, Project Based Learning. Resolução de desafios, atividade colaborativa. Então, o que isso significa? Você vai propor um desafio para o teu aluno, né? Você vai dar ao teu aluno um desafio. Esse desafio, ele precisa ser colaborativo, então o aluno não vai ter competência para resolver ele sozinho. Ele vai precisar investigar
e criar uma solução para este problema. Então, quando você fala em aprendizagem baseada em problemas, você, professor, não necessariamente tem a resposta. Né? Você não tem essa resposta pronta. Você quer que ele investigue para chegar a uma solução nova. E você pode, por exemplo, dividir a sala em grupos e cada grupo precisa criar uma solução diferente para este problema. Né? Se o professor já sabe a resposta e quer a resposta pronta, você não está estimulando a criatividade do teu aluno. Então, a aprendizagem baseada em problemas é quando eu tenho a possibilidade da criação de várias soluções para este problema, em que esse aluno vai ter que investigar, pesquisar, seja no Google, seja em outras ferramentas, né? E colaborativamente ele vai solucionar este problema, vai propor uma solução. Se a solução vai dar certo ou não, isso já é uma outra metodologia, mas ele vai propor aqui uma solução, ok? Isso é o PBL, aprendizagem baseada em problema. Quando a gente fala de sala de aula invertida, é o processo que nós fizemos da aula passada para essa, né? Tá aqui o formato em inglês para ajudar vocês a pesquisarem, tá? Mas é o acesso do conteúdo antes da aula. O que eu fiz com vocês com esse conteúdo aqui, ó? Eu dei para vocês tudo na mão, né? Exatamente para gerar em vocês o processo invertido, né? A aula é o espaço onde vai ocorrer a interação para o desenvolvimento de projetos e resolução de problemas. Aí você vai discutir, você vai ter debates, você vai ter outras informações, né? Então essa é a proposta, né, da sala de aula invertida. Você propõe antecipadamente o conteúdo, o aluno tem acesso a ele para que algo seja feito na aula seguinte, beleza? Vamos ao terceiro, e aí eu vou parar um pouquinho para ver se vocês têm dúvida antes de ir para o 4, 5 e 6, tá? Aprendizagem entre pares ou times, tá? É a formação de equipes dentro da mesma turma. Então você define pares ou times para resolver um problema, para uma aprendizagem em conjunto, para cada um definir e compartilhar suas ideias, né? Ou seja, a gente pode ter uma ajuda mútua ou debate de opiniões. Então, de repente, cada par vai discutir de um jeito, né? Ou quem é a favor, quem é contra, ou vai ter uma opinião, né, sobre determinado assunto, ou cada grupo, cada time, de repente você quer dividir a sala em 2 times, né, o lado esquerdo e o lado direito. Então, este tipo de aprendizagem é uma aprendizagem em que você estimula aí ou uma ajuda mútua ou um debate de opiniões, tá? De novo, repara, sempre professor mediador. O professor não traz a resposta aqui. Quem traz a resposta é a discussão dos times e a discussão dos pares, tá? Até agora essas 3, ó, aprendizagem em pares, sala de aula invertida e aprendizagem baseada em problemas tranquilo. Perguntas? Boa noite. Correto? Não, mas é isso mesmo, aí você acabou de escolher 3. E você vai explicar. Ó, sala de aula invertida é uma. Sala de aula invertida é uma. Então, Maria, o que eu estou te trazendo são alguns exemplos para discussão. Não precisa necessariamente ser estes 3, entendeu? Ou não? Eu só estou te mostrando 6 que eu entendo que são 6 principais. Eu só falei de 3 deles. Eu vou te falar de mais 3. Se você escolheu... As 3 que você escolheu é uma dessas 6, não tem problema, imagina. Como você também pode trazer 3 diferentes das 6 que eu estou falando aqui agora. Não tem problema. Tá? Vamos à quarta então, turma. Estudo de caso. É importante a gente entender a diferença de estudo de caso. Deixa eu voltar aqui. E aprendizagem baseada em problemas, tá? Vou só retomar aqui. Aprendizagem baseada em problemas é uma resolução de desafios, é uma atividade colaborativa. Os alunos vão investigar, vão pesquisar e vão criar uma solução. Vão gerar uma solução para esse problema. Um problema que não necessariamente o professor tem a resposta. E o que é o estudo de caso? É analisar esta situação que foi dada para ele. Por exemplo, a gente pode ter um problema. Então, cada grupo foi lá e gerou uma possível solução para o problema.
Metodologia 2, estudo de caso. De repente, cada grupo vai pegar a resolução do outro grupo e analisar se essa situação é possível de ser feita desse jeito. Então, eu estou estudando uma situação que já me foi dada e eu vou analisar o quanto essa situação é possível ou não de ser resolvida, neste exemplo que eu estou dando. Então, o aluno vai tentar preparar uma solução desses problemas reais e analisar eles, né? Definir o porquê chegar nessa solução, se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, quando a gente fala de estudo de caso, efetivamente eu estou estimulando uma análise, diferente de uma resolução de problema. Resolução de problema estimula a criatividade. Pode ser uma solução de problema utópica, que não tem condições de ser resolvida. Ok, ele ainda está tentando resolver o problema. Estudo de caso, ele vai analisar se esse problema tem jeito de ser resolvido. Não, é muito utópico, não dá, é muito difícil, eu não sou tal, né, não conheço tal coisa. Então, ele vai começar a analisar este processo para chegar, então, a uma definição se ele consegue ou não resolver o problema. Essa é a diferença entre estudo de caso e resolução de problema, tá? Uma outra que eu acho que é importante a gente trazer é a aprendizagem baseada em projetos, né? Quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, eu estou falando de uma aprendizagem que os alunos vão precisar realizar algo. É o aprender a fazer. Como é que isso funciona? Né? Primeiro, tem que partir do interesse do aluno. Dá uma olhada aqui, ó. Projeto é baseado no interesse do aluno. Que interesse? Você dá um problema para o aluno. Eles pensaram, por exemplo, eles estudaram este caso. Como é que a gente vai resolver? Isso é possível resolver? É possível. Tem como resolver? Tem como. Quanto tempo vai levar? Vai levar 1 ano. Legal. E como é que nós vamos fazer isso? Percebe que eu estou levando o meu aluno a entender que determinado problema vai levar 1 ano e estou gerando nele o interesse em resolver este problema. Agora, se eu trago para o meu aluno, olha, nós vamos fazer um projeto de horta vertical. Quem trouxe o projeto foi o professor, então não necessariamente esse aluno vai querer participar do projeto, porque esse projeto não veio do meu aluno para solucionar um problema, ou com base numa análise que eles fizeram, ou um estudo de caso que eles fizeram, e, portanto, você não vai gerar mais o interesse do aluno. O projeto, turma, e esse talvez seja o maior erro dos professores, é entender que o projeto parte do professor, quando, na verdade, o projeto tem que partir do aluno. Eduardo, mas e se for um projeto que eu não quero fazer? Então, você é o professor, não é o aluno. Né? Quem tem que querer participar desse projeto é o próprio aluno. Ele que precisa pensar numa solução, né, deste problema. Professores, vocês são adulto da relação. E se vocês são adulto do processo, adulto da relação, vocês têm condições de trazer discussões e de preparar esta criança, esse adolescente, para o que a gente chama de mundo do trabalho. Né, para ele entender que é aprendendo, fazendo que ele vai aprender. Né? Professores, de novo aqui, ó, professor mediador. Um projeto, turma, né, foi um exemplo. Eu dou aula para um colégio onde eu tenho do 6º ao 9º ano, cada um deles eu tenho um projeto diferente. Né? Aí você fala, Eduardo, você que escolheu os temas, você que escolheu os projetos? Não. Eu trouxe a eles um desafio para cada turma e cada turma está com um projeto diferente. Né? E toda semana a gente se encontra, eles me falam como está o projeto, eles me dão um retorno, eles me dão um feedback, eles já se organizaram em grupo, eles já estão produzindo coisas, né? Eles já estão agora na finalização, a gente está em outubro, eles já estão finalizando os projetos. Então eu tenho um projeto no 6º, um projeto no 7º, um no 8º, um no 9º ano. Eu estou com 4 projetos diferentes, cada um para uma linha absolutamente diferente da outra. Né? Mas por quê? Porque parte do aluno. Eu gerei um problema, eles analisaram esses problemas e escolheram a melhor solução. E a melhor solução foi transformada num projeto com planejamento, com quem ia desenvolver o quê, quem ia fazer o quê. E eu, como professor, fui mediando, né, e fui definindo junto com eles o que cada um ia fazer e como iam fazer. Tá? Então, isso é a aprendizagem baseada em projetos. E, por fim, a 6ª, né, que eu quero trazer é ouvi-los. Se vocês querem trazer um outro tipo que a gente ainda não discutiu aqui antes de eu seguir. Quero ouvi-los um pouquinho ou se tem alguma dúvida daquilo que eu disse. Estão muito silenciosos hoje. É a chuva, pelo menos aqui está chovendo. Faz sentido o que eu disse até agora, turma? Ou chacoalhei muito vocês? Como é que é? Quero ouvi-los. Deem sinal de vida para mim. Joia, Silvana ok, Ana ok, Bruna entendi.
Então vamos falar de gamificação, Silvana. O que é gamificação, tá? É você conseguir gamificar os processos. Como é que isso funciona? Um jeito fácil da gente entender é pegar um videogame, né? Todos os videogames, ou pelo menos a sua grande maioria, ele tem fases, né? Então você passa pela fase 1, você ganha alguma coisa. Você passa pela fase 2, você ganha outra. Você passa pela 3, você ganha outra. Trazendo essa realidade, essa gamificação para o processo de sala de aula, qual é o desafio do professor? É em mostrar para o aluno, por exemplo, que ele tem que cumprir um desafio, que esse desafio tem X fases. Quando ele completa a primeira, algo é dado para ele fazer a segunda. Quando ele completa a segunda, algo é dado para ele completar a terceira. Quando ele completa a terceira, algo é dado para ele... E assim, Silvana, você vai montar vários tipos de jogo, né? Você tem N possibilidades, seja ela virtual, seja ela presencial, né? Mas o que você precisa entender, Silvana e turma, a gamificação, né, características dela, ela tem fases, tá? E segunda questão importante, ela tem sempre uma premiação, né? Então, por exemplo, o aluno numa fase 1, ele ganhou tal coisa, sei lá, vamos falar uma estrela, sei lá que idade que a gente está trabalhando, mas ganhou uma estrela. Na fase 2 ele vai ganhar 2, na fase 3 ele vai ganhar 3. Então, se eu estou pensando agora, ele ganhou 6 estrelas, ele precisa de 6 estrelas para completar o desafio final, por exemplo, né? E aí o desafio final é determinado jogo, determinada atividade, determinada brincadeira. Então, percebe que se ele não fizer a 1, ele não chega na 2, se ele não fizer a 2, ele não chega na 3, se não fizer a 3, ele não vai para o desafio final. Isso é gamificação, é você gamificar o processo, deixando claro para esse aluno que ele tem fases, que ele tem etapas a cumprir e desafios a realizar, tá? Esses desafios podem ser o que a gente também chama de rotação por estação? Podem ter várias estações e cada estação ele tem um desafio diferente, né? Que aí eu já estou juntando duas metodologias. Pode ser com sala de aula invertida, onde ele acessa um conteúdo, né? E na aula seguinte ele só vai jogar? Pode. Né? Pode ser por resolução de problemas, acessar a gamificação com resolver um problema? Pode. De repente a fase 1 é resolver um problema, na fase 2 é analisar o problema, a fase 3 é definir as etapas de um projeto. Não sei. Tudo depende da aula, do formato que você quer fazer. Mas gamificação é isso, é você tornar a tua aula um game, um jogo. Tá bom? Deu para entender, turma? Dúvida? Pergunta? Ajudei? Compliquei? Imagina. Perfeito, Bruna. Perfeito. Exato, Bruna. Exatamente. Uhum. Isso. Mas algo, Bruna, que seja necessário para ele avançar nestas fases, entendeu? Não como um troféu e eu sou melhor que os outros, mas sim como... num exemplo de jogo, Bruna, sei lá, né, não sei que jogos vocês conhecem de videogame, mas, por exemplo, um jogo que é clássico, um Mario da vida. Né? Para ele, por exemplo, passar para determinadas fases, ele precisava achar um cogumelo, ou ele precisava encontrar a chave para libertar a princesa. Né? E isso faz com que o aluno fique motivado a ir avançando, e todos têm condições de fazer isso. Não é um determinado aluno, né? Mas todos os outros. Bruna, excelente colocação. Tá? O que mais, turma? Perfeito. E aí, na verdade, Ana, uma saída bacana é você dar a ele qual é o objetivo final, onde ele tem que chegar, né? E que todos têm condições de chegar, né? Não é o Eduardo vai chegar primeiro ou a Bruna vai chegar depois, isso é indiferente, mas deixar muito claro qual é o objetivo da Ana ou da Bruna, né? Isso é muito bacana.
A Natália colocou uma situação legal lá, ó, alguns vão demorar mais do que os outros, mas todos vão querer participar e se envolver, perfeito. Silvana, esse é um exemplo legal de jogo, é muito bacana, de gamificação, tá? Mais alguma coisa, turma? Porque eu queria mostrar uma outra parte aqui para vocês, pra gente... Perfeito. E de repente fazer com que o outro jogue, né? De repente troca por grupo, né? De repente nesse momento a gente cria, no próximo a gente vai jogar o do grupo 1, jogar o do grupo 2, né? Não tem o menor problema. Turma, vamos dar uma olhada no mapa de vocês? Olha como ele está ficando, ó. Vocês colocaram algumas coisas muito bacanas lá, ó. Dá uma olhada, ó. Informações importantíssimas sobre metodologias ativas, olha lá, ó. Né, a gente já tem aqui atividades práticas, inúmeros benefícios, quiserem colocar quais são é bacana, aluno protagonista, né, propor situações problemas, professor mediador, método ativo, estratégias, técnicas concretas, aluno com senso crítico, olha lá. Né, e aqui está aumentando. Né, isso eu vou deixar aberto, tá, turma, até a nossa próxima aula para vocês continuarem colocando informações e entender que isso pode ser um resumo de vocês sobre metodologias ativas, tá? Bem, vou seguir aqui, porque agora... Alguma dúvida antes de eu seguir? Acho que não, né? A gente acabou de falar disso. Eu acabei falando antes. Vamos à nossa atividade, que eu acho que é importantíssimo a gente entender. E para isso, né, eu vou passar a atividade e a gente vai encerrar a nossa aula. Reparem no calendário, eu preciso retomar ele um pouquinho com vocês. A gente está neste dia aqui, ó, dia 29, unidade 5, tá? A nossa atividade começa aqui. Ela vai terminar aqui, do dia 26. Então, praticamente um mês para vocês fazerem ela, tá? Durante as nossas aulas, aula do dia 5, aula do dia 12, aula do dia 19 e inclusive a aula do dia 26, ou seja, 1, 2, 3, 4 aulas, vocês vão usar para tirar dúvidas enquanto estão desenvolvendo esta atividade que eu vou propor para vocês, tá? Que atividade é esta? Deixa eu abrir ela aqui, porque eu já deixei ela na plataforma para vocês. E eu vou liberar ela a partir deste momento, ó. Vou liberar a atividade aqui agora, tá? Qual vai ser a atividade de vocês? Aí você vai falar assim para mim, professor, você vai explicar a atividade, talvez a gente não consiga fazer ela agora? Talvez não, certeza. Você só vai conseguir fazer essa atividade, terminar ela, quando a gente chegar aqui, ó, na unidade 7, tá? Vocês vão entender por quê. Dá uma olhada, ó. Deixa ele processar aqui. Primeiro, ela vai juntar as 3 unidades. O envio é dia 26, tá? Vocês vão fazer essa atividade em grupo, tá? Então pode ter de 3 a 6 integrantes. 3, 4, 5, 6. Turma, atenção, eu preciso que tenha no mínimo 3, porque não é um trabalho simples, eu quero ver a discussão, tá? Eu quero que seja possível essa discussão, mas eu também quero que seja possível vocês trocarem informações. O prazo final, como eu disse, é dia 26. Vocês terão 2,5 pontos atribuídos para esta atividade, o que significa que nós não vamos ter outra, vocês vão desenvolvendo ela aos poucos. Meio ponto atrelado a se conseguir inserir metodologia ativa nela, tá? 1 ponto se eu usei práticas educativas utilizando tecnologias, e essa é a nossa discussão da unidade 6, e 1 ponto se eu usei recursos pedagógicos utilizando tecnologias. O que vocês vão fazer neste trabalho? Tá? Parte 1, fundamentação teórica. Vocês vão consultar o material de apoio disponível na plataforma, que eu já estou disponibilizando para vocês, eu já disponibilizei de metodologias ativas e vou disponibilizando a cada unidade, e a gente vai precisar fundamentar isso, né? Então, que metodologia eu escolhi e por quê? Que prática eu escolhi e por quê? Que recurso eu escolhi e por quê? Tá? Vocês vão escolher 2 tipos de metodologias ativas e montar um plano de aprendizagem que utilize não só essas metodologias escolhidas, como também as tecnologias digitais. O plano vai precisar ter um tema, público que será trabalhado, idade, série e disciplina, um objetivo, metodologia ativa escolhida, ferramentas de tecnologias digitais que foram escolhidas, a descrição das aulas ou da aula, não sei quanto tempo vai durar. Minha aula vai durar 2 semanas, minha aula vai durar 1 mês, minha aula vai durar 6 meses, né? Então a descrição com as etapas, metodologia, cronograma, como é que vocês pensaram essas aulas, tá?
e como vocês vão avaliar essas aulas de vocês. Beleza, tenho a parte 2. Parte 3, vocês vão criar uma página, um site, um blog, um webfólio e vão disponibilizar essas informações nesta página. Como é que eu vou entregar para o professor? Apenas me mandando o link. Peraí, professor, mas eu não sei criar um blog, eu não sei criar um site, eu não sei criar... Ok, a gente vai aprender isso na próxima aula, né? Porque isso faz parte, então, das nossas discussões lá das próximas unidades. Então, por exemplo, quando eu entro aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Quando eu pego aqui, ó, recursos e práticas educativas, a gente vai aprender a trabalhar isso. Por isso que eu falei a vocês no calendário que esse trabalho começa hoje e termina só aqui no dia 26. Que horas no dia 26? Vou deixar até o final do dia, ou seja, você ainda vai poder usar essa aula para tirar dúvida. Então vocês têm, né, próxima aula dia 5 para a gente falar do conteúdo e tirar dúvida do trabalho. Dia 12, falar do conteúdo e tirar dúvida do trabalho. Dia 19, falar do conteúdo e tirar dúvida do trabalho. E dia 26, falar do conteúdo e entregar o trabalho. Então vocês vão ter aí várias oportunidades para ir me mostrando, para ir tirando dúvida desse trabalho. Estas orientações, do mesmo jeito que estão aqui, já com o material de apoio que vocês já tiveram acesso antecipadamente, já está lá na plataforma, né? Então já está aqui, ó, orientações. Se a gente olhar aqui, ó, atividade avaliativa, aqui valendo 5 pontos e essa com as orientações de entrega no dia 26. Onde que eu vou entregar? Só lá na unidade 7, no dia 26, eu vou disponibilizar lá e vou mostrar para vocês onde é que está na plataforma, tá? E aí essa atividade ela vai acontecendo até o dia 26. Dia 26 vocês me entregam, eu avalio e dou a nota para vocês. O que vai acontecer no nosso calendário? Quando vocês chegarem aqui no dia 3, vocês já vão ter a nota, né? Vocês já vão saber sua nota, com exceção da nota da prova. O que nós vamos fazer dia 3? A gente vai ter um bate-papo sobre segurança na internet, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O uso seguro da internet, e uma discussão sobre como vai ser a nossa prova P2. Né? E a gente finaliza nosso semestre. Dúvidas, perguntas, angústias? Deixa eu ver o que colocaram no chat. Não sei se alguém desmaiou, se alguém morreu. Deixa eu ver aqui agora. Falta mesmo. Mas, ó, vamos entender que elas vão ser por etapas, tá, Ana? Fica tranquila. Ó, Joyce, pode ser por Wix, sim, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, alguns recursos a partir da próxima aula, tá? E vocês podem utilizar aqueles que vocês entendem que é o mais tranquilo para vocês trabalharem, não tem o menor problema. Para mim, o que você vai disponibilizar? Apenas o link. Você vai me dar o link lá na plataforma. Eu vou acessar o link e vou ver o que vocês fizeram. Tá? Todas essas orientações, de novo, tá lá na plataforma. Dúvidas, perguntas, lembrando, essa nossa aula gravada aqui, eu vou disponibilizar lá no YouTube para vocês, então se tiver dúvida você pode assistir mais de uma vez, não tem problema. Perguntas? Muito silêncio significa entendemos tudo ou não entendemos nada. Eu acho que tem gente que desmaiou, que não está vivo. Né? Eu tô com a sensação que teve gente que desmaiou. Não esqueçam de marcar presença lá na nossa plataforma, tá, turma? De entrar lá e marcar presença. Então, se não tem dúvida, não tem faixa etária, professor? Tem, Natália. Eu coloquei lá nas orientações, tá? Quando você escolher, você que vai escolher, não sou eu, tá? Você tem lá público que será trabalhado, idade, série e disciplina, tá? Não, turma? Então, vou encerrar minha aula. Faça, Joyce. Pode falar. Joyce, a escolha é sua. É isso que eu acabei de responder para a Natália, tá? Eu coloquei lá nas orientações que vocês que vão escolher a idade, a série e a disciplina. Então, o que vocês vão escolher? Tema da aula, o público com quem vocês vão trabalhar, que metodologia vocês vão trabalhar, que ferramentas e práticas tecnológicas vocês vão escolher, qual o objetivo desse plano, como vai ser a aula, toda essa estrutura vocês que vão montar. Lógico, precisa ter coesão e coerência nesse plano de aprendizagem aí, tá? Então, dependendo da idade de um jeito, dependendo do conteúdo é outro, então vocês que vão alinhar isso, não eu. A escolha é livre, né? Então montem os grupos de vocês. E de novo, turma,
rascunhem alguma coisa de hoje para a próxima aula. Por quê? Próxima aula eu vou entrar na unidade 6, como eu disse para vocês no calendário, tá? Mas eu vou deixar um tempinho da nossa aula para vocês tirarem dúvida do trabalho e eu vou ajudando aula a aula. Então, dia 5 vocês vão poder tirar dúvida do trabalho, dia 12 vocês vão poder tirar dúvida do trabalho, dia 19 vocês vão poder tirar dúvida do trabalho e dia 26 vocês vão poder tirar dúvida do trabalho. Então, estou dando 4 dias para tirar dúvida do trabalho. Ou seja, ela é uma etapa, é um trabalho processual. Eu sei que vocês não vão conseguir fazer tudo numa semana, até porque a gente não teve aula da unidade 6, nem a aula da unidade 7, tá bom? E aí, lógico que tem que estar pautado nisso tudo. A entrega é só lá na semana do dia 26. Né? Então, eu vou liberar a entrega do dia 19 para o dia 26. E aí, dia 26 é a entrega final. Dúvidas? Mais alguma coisa? Se não, eu encerro por aqui. Deixo vocês irem descansar, pensarem no trabalho, responderem lá o nosso fórum, que tem o fórum lá da unidade 5 para quem não respondeu, quem não entrou lá e marcou presença. Tá? E quem ainda não participou do nosso mapa mental, entra lá e participa, coloca alguma informação. Tudo bem, turma? Então, gente, bom descanso, bom final de semana, bom feriado para todo mundo. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.